E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas sobre como analisar, como identificar o direito à readequação do teto do seu cliente. Inicialmente, eu vou começar falando aqui sobre os documentos em que você vai poder utilizar para comprovar o direito ao benefício, antes de falar dos cálculos, que também são muito importantes. O primeiro e mais importante seria a carta de concessão com memória de cálculo. O grande problema desse documento é que quanto mais antigo for o benefício, mais difícil vai ser de você encontrar essa memória de cálculo. Em alguns casos, como por exemplo anterior à Lei 8.213, o INSS não junta a memória de cálculo da carta de concessão, mas ele junta uma carta de revisão para benefícios que passaram pela revisão do buraco negro. Esses documentos com memória de cálculo, eles são prova plena de direito. Se tiver lá limitado, você garante pelo menos a comprovação da limitação ao teto, que é para ganhar a ação. Se você não tiver a memória de cálculo, não conseguir encontrar essa carta de concessão, você também pode utilizar algumas telas do INSS. Para isso você tem que fazer o seu agendamento, ir até uma agência, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, e pedir algumas telas como, por exemplo, a Com RMI. Essa é uma tela que o próprio servidor pode fazer na hora, onde ele puxa as informações do sistema e refaz a carta de concessão do segurado. A gente utiliza isso em alguns casos quando não é possível mais conseguir a carta de concessão do cliente, tá? Outra forma é utilizar do próprio Combas. O Combas é uma tela do INSS que demonstra poucas informações da concessão, mas demonstra o valor da RMI, o primeiro valor de benefício dele. Se aquele valor já for correspondente ao teto, você já tem uma comprovação do direito. E comprovar o direito na ação do teto documentalmente é essencial, você não vai conseguir fugir disso. Você pode até entrar com um processo e esperar que a contadoria apresente cálculos ou que o juiz entenda que existe o direito para comprovar depois em cumprimento de sentença, mas é muito difícil que isso aconteça. Na grande maioria dos casos, os juízes têm pedido que seja juntado um documento que comprove a limitação, porque é a obrigação do advogado, da parte, juntar esse documento, tá certo? Juntando o documento, não adianta só comprovar a limitação. Por quê? Se você não fizer os cálculos e identificar que o benefício ainda tenha direito à revisão, você pode ganhar a ação, mas não levar. Isso é um problema muito sério. A gente já pegou casos de advogados parceiros em que ele ganhou a ação, mas não tinha o que executar. Por exemplo, um benefício limitado ao teto em 1996, 1997, dentro do período do RSM, ele tinha direito a um reajuste teto previsto numa lei. Quando o advogado identificou na carta de concessão limitado ao teto, ele entrou com a ação. Só que se tivesse feito os cálculos antes, teria identificado que esse reajuste previsto em lei teria recuperado o valor excedente ao teto e o cliente não teria direito. É um trabalho extra que você acaba fazendo, pesado na maioria das vezes, e acaba não recebendo por ele, porque o cliente não tinha direito no começo. Os cálculos, eles não têm só o objetivo de determinar o valor da causa. Ele tem o objetivo de garantir que o seu trabalho, que pode levar anos, tenha um retorno, inclusive na possibilidade de você já prever o quanto você pode receber e fazer um planejamento com isso. Não pela garantia do direito, mas por ter uma noção, uma projeção de quanto você pode vir a receber. E os cálculos na ação do teto são tão importantes que em casos aqui do escritório, a gente já chegou a passar com os cálculos sem sequer ir para a contadoria. Pelos nossos próprios cálculos, já foi possível observar que tinha uma correspondência a algumas informações, como valores chaves da contadoria do Rio Grande do Sul, limitação na data das emendas, diversas informações diferentes que podem auxiliar na garantia do direito. E mais do que isso, os cálculos no cumprimento de sentença são mais importantes ainda, porque mesmo que você tenha garantido nos cálculos iniciais a comprovação do direito, você ainda tem que discutir no cumprimento de sentença muitas vezes com ideias absurdas do INSS, com regras de cálculo diferentes. Eu vou até citar algumas aqui para vocês vocês já ficarem cientes e tomarem cuidado com isso, mas é sempre importante você estudar bastante antes de entrar nessa fase, tá? O INSS ele tem utilizado, por exemplo, o argumento de que a revisão do buraco negro não pode ser aplicada no cálculo do teto para benefícios concedidos entre 88 e 91. Ou seja, um benefício que ficou limitado ao teto na concessão teria que pegar o valor excedente na concessão e reajustar para hoje. O problema é que benefícios concedidos nessa data foram recalculados até 1992 com reajustes específicos, diferentes, reajustes maiores. Ignorar esses reajustes pode acabar ignorando uma outra limitação, a limitação quando da revisão do buraco negro.
Não só isso, o INSS também está tentando criar uma regra onde o valor que excedeu tem que ser aplicado no benefício lá na primeira emenda constitucional e, se limitado ao teto, você só aplica o excedente da concessão, não o valor que limitou ao teto na primeira emenda. Ou seja, teria uma segunda limitação aí. São vários casos confusos, complexos que o INSS acaba trazendo para o processo para impedir que o segurado receba todo o dinheiro que ele tem direito. Então é importante que você, advogado, fique esperto com essas situações, procure saber certinho como funciona, aonde está a limitação, como comprovar para evitar que você tenha esse tipo de problema no processo. E se você tiver qualquer dúvida e precisar de informação, você pode mandar aqui para a gente no YouTube mesmo ou em uma de nossas redes sociais que eu vou estar respondendo, eu vou estar auxiliando, tá certo? Para que você possa garantir o direito do seu cliente. Se precisar de ajuda com os cálculos, precisar que sejam apresentados os cálculos no seu processo, tanto no começo do processo como no cumprimento de sentença, a VLCalc está à disposição, tá certo? Um abraço.